Contratos de aluguel. Quem nunca teve um, né? Parece a coisa mais simples do mundo. Um lado cede o imóvel, o outro paga por mês. Simples. Até o dia em que, bom, não é. Quando o acordo azeda e a briga vai parar nos tribunais, a gente descobre que o direito tem um universo próprio de regras. E cada detalhe, cada palavrinha pode virar uma dor de cabeça, assim, gigantesca. E é exatamente um desses detalhes, sabe, uma pequena engrenagem nesse motor da justiça que a gente vai examinar hoje. Nosso material de análise é uma decisão bem específica da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Ela foi destacada no informativo de jurisprudência número 870. E a nossa missão aqui é entender o que essa decisão muda na vida real, sabe? A gente vai focar numa pergunta que parece pequena, mas não é. O que acontece com os aluguéis que vencem depois que uma ação de despejo já começou a rolar na justiça? Ok, vamos dissecar isso então. O cenário inicial é um clássico dos fóruns. Um proprietário entra com uma ação de despejo. Por falta de pagamento. Exato, porque o inquilino parou de pagar o aluguel. Aí, no processo, ele pede duas coisas: que o inquilino saia do imóvel e, claro, que pague a dívida que já acumulou até ali. Até aí tudo certo, né? Exatamente. É o procedimento padrão. Mas a confusão que chegou até o STJ, num caso que veio lá do Distrito Federal, começou justamente depois desse primeiro passo. A ação foi iniciada, mas, como a gente sabe, a justiça não é instantânea. Meses foram se passando e, naturalmente, novos aluguéis venceram. E o inquilino continuou sem pagar, imagino. Pois é, continuou sem pagar. O que é de se esperar, né? Se a pessoa já não pagava antes, dificilmente vai começar a pagar com o processo correndo. E o problema mesmo estourou na hora da sentença. O tribunal local, em primeira instância, condenou o inquilino a pagar a dívida, mas só a dívida que existia quando a ação começou. Como assim? Todos os meses de aluguel que venceram durante o processo, eles foram simplesmente ignorados na condenação. Pera, isso não faz o menor sentido. Quer dizer que o processo tá lá, correndo, a dívida crescendo que nem uma bola de neve, e a justiça basicamente diz: essa parte nova da dívida não é problema nosso. Se quiser cobrar, começa outro processo do zero. Foi exatamente essa a lógica. O argumento do juiz foi bem técnico assim. Ele disse que o proprietário, o autor da ação, não fez um pedido pormenorizado para incluir esses novos valores. Um pedido pormenorizado? Isso. Em outras palavras, como o advogado do proprietário não protocolou uma petição nova a cada mês, dizendo: olha, juiz, venceu mais um aluguel, por favor, inclua na conta. Esses valores não podiam entrar na condenação. Mas a dívida existia. Existia, mas teria que ser cobrada numa ação judicial completamente nova. Nossa! Aqui é onde fica realmente interessante. Porque isso é um pesadelo burocrático. Na prática, é uma punição para quem está buscando o seu direito. Imagina o proprietário. Ele já está no prejuízo, teve que pagar advogado, custas judiciais, e aí a justiça diz para ele que todo o prejuízo que ele teve enquanto esperava pela própria justiça vai exigir mais tempo, mais dinheiro e mais desgaste num segundo processo. Qual é a lógica de resolver um problema só pela metade? Essa foi a pergunta que chegou ao STJ. E a resposta da terceira turma foi assim um sonoro não tem lógica nenhuma. Eles reverteram a decisão anterior e foram muito claros. As prestações periódicas, ou seja, aluguéis, condomínio, IPTU, tudo que vence no curso do processo até o dia da desocupação efetiva do imóvel, deve ser incluída na condenação final. E a frase de ouro, que está lá no destaque do informativo do STJ e que resolve a questão, é a seguinte: isso vale independentemente de pedido pormenorizado do autor na inicial ou no curso da demanda. Essa pequena frase derruba toda essa burocracia. Derruba completamente. Ela diz que a inclusão desses valores é automática. É automática. E o que é fascinante aqui é que essa decisão não é um ato de mágica, sabe? Ou de pura vontade dos ministros. Ela se baseia em dois pilares muito sólidos do nosso sistema processual:
O primeiro pilar é algo que os juristas chamam de interpretação lógico-sistemática da petição inicial. Ah, é um nome complicado para uma ideia simples, imagino. É tipo ler o espírito da lei, e não só a letra fria. Se a regra de um jogo diz não pode tocar a bola com a mão, é óbvio que vale para todo mundo, mesmo que não tenha um capítulo separado para cada jogador, né? Que um pedido judicial não deve ser interpretado de forma literal. Não é para olhar só aquele parágrafo final onde se lê pede-se que. Certo. É preciso olhar o documento como um todo e entender a intenção real da pessoa. Numa ação de despejo por falta de pagamento, a intenção é óbvia. Sim. É resolver o problema do contrato. E isso inclui receber tudo que é devido até o fim da linha. É quase como se o pedido para receber os aluguéis futuros estivesse implícito, então. Ninguém em sã consciência entraria na justiça para receber só os 3 primeiros meses de atraso e perdoar todo o resto. Exato. Seria ilógico supor que o credor estaria abrindo mão do resto da dívida. A intenção de receber a dívida completa é inerente à própria ação. Entendi. Então, o primeiro pilar é esse: o bom senso na interpretação. Ok, a lógica faz todo sentido. Mas e a lei? Isso tem base em alguma regra escrita ou foi só uma interpretação dos ministros para facilitar as coisas? E para evitar aquele absurdo que a gente comentou? Ótima pergunta. E a resposta nos leva ao segundo pilar, que é ainda mais forte: a própria lei. Especificamente, o artigo 323 do Código de Processo Civil, o CPC. Esse artigo parece que foi escrito pensando exatamente nesse tipo de situação. Ah, então não é nenhuma criação recente do STJ. É algo que já estava na lei o tempo todo. Exatamente. O artigo 323 diz que, em ações sobre obrigações de pagamento em prestações sucessivas, Que é o caso do aluguel. é o exemplo de livro didático disso. As prestações que forem vencendo ao longo do processo são consideradas automaticamente incluídas no pedido e na condenação, mesmo que o autor não peça isso expressamente. A lei já presume que o pedido engloba tudo. Então o tribunal de primeira instância estava, na prática, ignorando uma regra que já existia. Isso muda completamente a perspectiva. Não foi o STJ que criou uma facilidade. Foi o juiz de origem que criou uma dificuldade que a própria lei proíbe. Em resumo, sim. A decisão do tribunal local, ao exigir um pedido pormenorizado, estava criando um obstáculo que o legislador, ao escrever o artigo 323, quis explicitamente remover. Entendi. Lembra da sua analogia do contrato de aluguel? A gente pode pensar em outra. É como pedir uma pizza. Você não precisa especificar que quer queijo e molho. Tá implícito que eles vêm. Exato. O artigo 323 é como se o cardápio já viesse com um aviso. Nossas pizzas vêm completas. Não se preocupe em pedir o básico. Entendi. Então, o que tudo isso significa na prática? Vamos traduzir essa decisão para o dia a dia de quem aluga um imóvel e de quem é proprietário. Pro locador, pro credor, o benefício parece bem claro. Claríssimo. Para o locador, a decisão significa eficiência e economia. Ele não precisa mais se preocupar em, a cada mês, pagar o advogado para fazer uma nova petição só para atualizar a dívida. Certo. Isso garante que, no final do processo, a conta vai ser fechada de uma vez, incluindo tudo, do primeiro aluguel atrasado até o último dia de ocupação. É uma solução completa. É uma solução completa que evita o custo e o estresse de uma segunda batalha judicial. E não é só uma questão de dinheiro, né? É de acesso à justiça. Pensa num proprietário idoso que talvez dependa daquele aluguel para comprar remédios. Forçar essa pessoa a passar por todo o calvário de um segundo processo, por uma questão técnica, é, na prática, negar o direito dela. Perfeito, é uma barreira a menos. Agora, e para o locatário, o devedor? À primeira vista, pode parecer que a decisão é ruim para ele, já que a dívida vai ser cobrada de uma vez só. Exato, essa era a minha dúvida. Isso não pode ser ruim para o inquilino? A dívida vira uma bola de neve gigante e talvez incontrolável dentro de um único processo. Não seria melhor para ele que a cobrança fosse fatiada em vários processos? Na verdade, não. Para o locatário, a decisão traz algo que é fundamental: clareza e segurança jurídica. Ah, é? Sim, fica estabelecido
sem nenhuma dúvida que toda a pendência financeira daquele contrato vai ser resolvida ali, naquele processo. Não vai ter o fantasma de meses ou anos depois de entregar as chaves, receber uma nova citação para pagar os aluguéis que venceram durante o primeiro processo. Ou seja, ele sabe exatamente qual é o tamanho do problema. A régua fica clara para todo mundo. Exatamente. Isso concentra a discussão e permite que a pessoa se organize. Sabendo o montante total da responsabilidade, ela pode se planejar melhor para uma negociação, para um acordo ou para o pagamento. Faz sentido. É muito melhor lidar com um problema grande e conhecido do que com vários problemas pequenos e imprevisíveis pipocando ao longo do tempo. A regra fica clara para os dois lados. Se a gente der um passo para trás e olhar o quadro geral, essa decisão parece reforçar uns princípios bem importantes sobre como a justiça deveria funcionar, né? Sem dúvida. No fundo, essa decisão ajuda a justiça a funcionar de um jeito mais inteligente e prático. Ela reforça, primeiro, o princípio da economia processual. Certo. O sistema judiciário já é lento, já é sobrecarregado. Não faz o menor sentido criar a necessidade de 2, 3 processos para resolver um problema que nasceu de um único contrato. De uma única briga. Exato. A decisão evita a multiplicação desnecessária de ações. E o segundo ponto, que me parece até mais importante, é sobre o propósito da justiça. Que é o princípio da efetividade. O que as pessoas esperam quando batem à porta do judiciário. Uma solução. Uma solução real, completa e definitiva para o seu problema. Uma decisão que resolve só um pedaço do conflito e basicamente diz pro resto, volte outro dia e comece de novo. É uma decisão ineficaz. Certo. Ela não entrega o que promete. Ao determinar que todas as parcelas devem ser incluídas, o STJ está dizendo que o objetivo do processo é encerrar a disputa, dar uma resposta final. E não apenas resolver o problema até a página 2. Exato. Perfeito. Então, para amarrar tudo, o resumo da ópera é bem claro. Em uma ação de despejo por falta de pagamento, a justiça brasileira agora tem um entendimento pacificado. Com base no artigo 323 do CPC e na interpretação lógica do que se pede, todos os aluguéis e encargos que vencerem desde o começo do processo até a efetiva entrega das chaves estão automaticamente incluídos na conta final. O proprietário não precisa ficar pedindo isso formalmente todo mês. Não precisa. A conta é uma só e a justiça resolve tudo de uma vez. É exatamente isso. E essa ideia de olhar para a intenção por trás do que está escrito, ela é poderosa. A decisão do STJ se baseia nessa premissa fundamental, sabe? A de que o propósito geral de um documento legal é mais importante do que um detalhe formal que foi esquecido. O tribunal olhou para o processo e disse: é óbvio que o autor queria aqui. Vamos resolver. O que, honestamente, parecia a coisa mais sensata a se fazer. E isso levanta uma questão importante para a gente refletir, que vai muito além de contratos de aluguel. A questão que fica é: até que ponto esse princípio de pedidos implícitos ou de interpretação da intenção global poderia, ou deveria, ser aplicado em outras áreas do direito e da vida? Onde mais isso se aplicaria? Pense em contratos de prestação de serviço, onde certas atividades não estão listadas no papel, mas são obviamente essenciais para entregar o resultado combinado. Pense em acordos comerciais complexos, onde as partes negociaram por meses e o objetivo comum era claro, mas uma cláusula ficou mal redigida, ou até mesmo em promessas informais que criam expectativas reais, onde mais a intenção geral, aquilo que as partes realmente queriam construir juntas, deveria prevalecer sobre a letra fria e, às vezes, falha do que foi formalmente escrito. É uma reflexão permanente sobre o equilíbrio